Salve, salve galera, Dinho na área. Eu tava vendo uns cortes de podcasts com a Sarah Shiva falando da conversão dela, de quando ela descobriu quem era Deus. E eu comecei a me lembrar de mim, de quando me foi apresentado Deus. Porque eu conhecia Deus de uma forma, pode-se dizer, mitológica. Só que com 17 anos para 18, quando eu me foi falado de Deus, que eu comecei a ir numa igreja quadrangular pequenininha, Deus não fazia sentido para mim. E por muitos anos Deus não fez sentido. E eu ia para a igreja porque lá pessoas não me viam como eu estava acostumado. Porque desde quando eu me conheço por gente, das minhas primeiras lembranças, a única coisa que eu vi de todas, 100% das pessoas que me rodeavam, eram palavras que me machucavam. Não existia uma palavra que me dessem, até num bom dia, que fosse para ser, falavam alguma coisa que me feria muito. Eu cresci desde quando tinha, sei lá, menos de 5, 6 anos que comecei a ter que eu tenho minhas primeiras lembranças. Eu lembro de pessoas se referindo a mim sempre, sempre, sempre de maneiras que machucavam. Talvez você esteja vendo esse vídeo e não me conheça, mas eu nunca tive altura padrão. O que era considerado pro tamanho eu nunca tive. Então eu tive 5 anos com tamanho de 9, 10. As pessoas sempre achavam que eu era muito mais velho do que eu realmente aparentava por causa da minha altura. E eu sempre fui muito gordo. Então vocês imaginem, quando chegou a idade escolar, isso se piorou muito, o jeito de me tratarem, por causa de um diagnóstico que me deram de dislexia, que é um distúrbio de aprendizagem. Contei um pouco isso para você entender por que Deus não fazia sentido para mim. Eu gostava das pessoas, do jeito delas, mas elas não me tratavam mal. Me desdenhavam, mas pelo menos não me tratavam mal, né? Só que por causa da forma como eu sempre fui tratado até os 18 anos, eu não sabia o que era chegar num ambiente e ter pessoas que me queriam por quem eu era. Porque simplesmente a pessoa que eu deveria ser foi apagada. Eu cheguei aos meus 18 anos sem ter a mínima ideia de quem eu era. Eu era o nome que estava na identidade. Fora isso, não sabia o que era mais nada. Passei a querer saber somente de ver desenho animado, porque desenho animado era um mundo imaginário, né? Era um mundo que não pertencia ao mundo que eu vivia. Então, pelo menos por aquele breve momento, eu poderia sair da minha realidade, sair do que eu vivia, do quem eu era naquele momento, que era
somente dor. Só que com 17 anos eu fui pra igreja e me falaram de Deus. Só que eu não, que nem te falei, eu não sabia. Não tinha. Eu não deixava Deus agir, né? Eu não deixava Deus mover na minha vida porque eu não conseguia entender. Porque para você entender a Deus, você precisa saber o que é ser amado. Eu não sabia o que era isso. Mas eu só fui começar a entender e eu vou frisar bem essa parte. Não é a instituição, mas as pessoas que estavam dentro. Com 17 para 18 anos eu fui nessa igreja. Só que eu não me firmava em igreja nenhuma. Porque quando eu chegava a um ponto que o amor de Deus queria me tirar essa dor toda do passado, eu não conseguia ficar, não conseguia permanecer. Até o dia que eu cheguei na igreja que eu frequento hoje. Há uns 3 anos, 12 a 13 anos, entre 10 e 13 anos atrás. Eu comecei a encontrar ali uma liberdade em ter Deus que eu nunca tive em outro lugar. Né? E eu volto a repetir. Tô com uma camiseta suja aqui, mas não tem problema. Eu volto a repetir. Nas outras igrejas, não é que eles né, não tentaram. Tentaram, mas eu não conseguia me deixar. Não me abria, não conseguia entender, não conseguia deixar Deus agir dentro de mim. Encontrei no Bola uma liberdade que eu nunca tive. Das coisas, eles foram falando, foram ministrando, foram me explicando, conforme eu fui deixando, me abrindo. Até um ponto que eu fiquei me perguntando, Deus, por que você não agiu durante aquele período de dor? Por que tudo aquilo aconteceu e o Senhor não estava lá? Porque, volto a repetir, eu não entendia o que era o que era o amor. Eu não entendia o que era ser bem tratado. Aí é que vem o diferencial. Eu comecei a ver as pessoas se aproximarem de mim pela mesma coisa que naquele tempo eu era desprezado. Foi a mesma coisa que fez com que as pessoas que começaram a me cercar me amaram pelas mesmas situações. O fato de eu ser quem eu sou, de muitas vezes ter um instinto de brincar, às vezes de ficar fechado, mas sempre fui muito sincero. Arrumei algumas confusões às vezes por causa disso. Mas o verdadeiro irmão é aquele cara grande que gosta de estar, gosta de todos. Lá atrás foi espizinhado. Pelo mesmo motivo que eu fui espizinhado lá, foi o mesmo motivo por aquelas pessoas. Pelo mesmo motivo as pessoas me amaram e me quiseram por perto. E por que eu tô contando isso? Eu já contei isso em outros vídeos. Porque daí vem o diferencial que Deus me respondeu. Porque eu passei um ano onde Deus só me pediu para ficar na sala do trono. E eu entendi o porquê que Deus me pediu, me falava para estar lá. Eu já falei isso em outro vídeo, mas vou repetir aqui. Sala do trono de um rei só entra lá quem é convidado.
Só entra lá quem é íntimo. E na sala do trono onde Deus habita, somente os seus filhos entram. E foi a partir dali que eu comecei a entender que não é que Deus nunca teve na minha dor, porque Ele me mostrou que a cada choro, a cada vez que me magoaram, a cada vez que fizeram alguma coisa pra mim que me machucou, Ele estava chorando junto. O problema foi que eu não conseguia enxergar na meia da minha dor, porque a minha dor se tornou maior. Mas Deus nunca me abandonou, Ele nunca esteve longe de mim. E talvez você esteja nesse momento assim. Muito se passou. A caminhada com Deus não foi fácil. Muita coisa aconteceu. Mas a raiz daquela mágoa precisava ser tirada. E aí que vem a passagem do joio e do trigo que muita gente conhece. Mas algo que Deus ministrou na minha vida sobre essa passagem, que a raiz do joio é profunda. E para ser retirada às vezes dói. Talvez você esteja num momento que você não consegue entender não consegue entender as coisas, não consegue compreender. Eu só digo para você, permaneça firme porque Deus vai fazer. Hoje eu olho para minha vida e tudo aquilo parece que foi um filme que eu vi. Porque aonde havia tanta dor, hoje há muita alegria de ter pessoas que me amam. Alguns me amam como filho, mas muitos dos irmãos estão ao meu lado, me puxando a orelha, me ensinando, me corrigindo e me querendo por perto. Então hoje eu olho para trás e vejo que, cara, aquele Giovanni não existe mais. O que existe hoje é o Filho de Deus. Eu digo para você que é só o começo do que eu estou vivendo em Deus. Uma vez Deus me deu uma oportunidade de saber como é o final dos tempos, como vai ser a entrada no reino. E a principal imagem que eu falo para você, Jesus estava nas portas do paraíso, da eternidade, onde a gente vai passar. Ele olhou para mim e falou assim: Giovanna, vale a pena ter morrido por você. E eu digo a mesma coisa para você que está aí do outro lado. Se só uma pessoa ver esse vídeo e servir isso para uma pessoa, glória a Deus. Mas ele vai olhar para você, te chamar pelo nome e dizer: valeu a pena ter morrido por você. Tenha calma. Por mais que você não veja, papai está do teu lado. Deus está do teu lado. Peça para ele tirar o momento que você vive e peça para ele porque você o enxergar do seu lado. Você vai ver que as coisas vão mudar e vão ser vistas de uma outra forma. Oh, como Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. Ah, como Ele é bom. Que o Espírito Santo esteja habitando no seu coração, que o Pai possa estar te alcançando, o amor dele se derrame sobre a sua vida, porque é o amor dele que transforma, muda e restaura. Que você seja inundado por esse amor. Aquele beijo. Tamo junto sempre.